Esse é Jean. Ele recebeu a proposta dos sonhos para treinar futebol no Japão. Jean se encantou e seus pais deram todo o apoio. Mas essa história tem outro lado. Os agenciadores ficaram com o passaporte de Jean e o submeteram a trabalho escravo. Nada de estudo e pouco treino. Jean foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Boa noite, amigos! Estamos começando o 19º episódio da websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Essa websérie, essa live de hoje é especial. É um momento festivo, é um momento solene em que vamos comemorar a celebração de um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Trabalho e a Infraero. Nesse momento, temos a presença do doutor Alberto Balazeiro, o procurador-geral do trabalho, e também do tenente brigadeiro Hélio Paes de Barros Júnior, presidente da Infraero. É uma grande satisfação contar com essas duas altas autoridades da esfera pública federal que vão assinar nesse dia um termo de compromisso que inspirou o projeto Liberdade no Ar. Vocês sabem que o projeto Liberdade no Ar veio da inspiração de um fato ocorrido num aeroporto. Em 2011, uma comissária de bordo chamada Sheila Federic intuiu que algo não ia bem entre dois passageiros que ela viu entrar a bordo. Com a sua intuição e usando de alguma estratégia, ela conseguiu fazer com que uma mocinha menor de idade fosse até o banheiro e ali Sheila Federic deixou um papel e uma caneta, no qual ela já havia escrito: "Você precisa de ajuda?" A menina respondeu que sim, precisava de ajuda, e isso foi o suficiente para Sheila Federic ativar, junto com o piloto, a polícia dos Estados Unidos, que, quando o avião pousou, teve o cuidado de estar logo no desembarque, prender o traficante e assim libertar a mocinha que estava sendo traficada. Aproximadamente 2 milhões de pessoas vivem em situação de tráfico de pessoas nesse momento. E aproximadamente 12 milhões de pessoas no mundo, segundo a ONU, vivem em situação de trabalhos forçados. A maioria dos casos de tráfico de pessoas envolve aeroportos. E por isso, o projeto Liberdade no Ar visa conscientizar e prevenir sobre os riscos dos tráficos de pessoas. A Infraero e o Ministério Público do Trabalho vão assinar, neste momento, um termo de cooperação pelo qual a Infraero cederá seus espaços e atuará ativamente para que campanhas de conscientização sejam veiculadas, campanhas de conscientização criadas pelo Ministério Público do Trabalho. Nesse momento, então, com muita felicidade, eu gostaria de dar a palavra ao brigadeiro, tenente brigadeiro Hélio Paes de Barros Júnior, presidente da Infraero, para sua saudação, com vistas à celebração desse importante acordo. Obrigado, Fran. Antes de mais nada, eu gostaria de dar boa noite a todos. Esse é o Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Alberto Balazeiro, a doutora Cristiane, procuradora também do Ministério Público, o doutor Zé Brito, delegado da Polícia Federal, que nos acompanha, a doutora Silvana, assessora especial da Infraero, delegada da Polícia Federal, representante da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, demais representantes do Ministério Público do Trabalho e os nossos espectadores. Eu queria dizer, eu vou ser bastante breve, mas o que eu queria passar para os senhores é que, na verdade, para nós, assinarmos esse termo de cooperação é uma honra muito grande. Tá? Como a senhora comentou, não basta
que as pessoas estejam nos aeroportos, no específico dos funcionários da Infraero. É importante dizer que, ao longo de um ano, aproximadamente cerca de, eu diria, 85 milhões de pessoas passam pelos aeroportos. Mas é preciso, como a senhora disse, que haja uma percepção das pessoas ao comportamento daqueles que transitam o aeroporto. E é nesse sentido que nós hoje estamos assinando esse convênio com o público, visando a realização de ações de prevenção do tráfico relativas ao trabalho escravo. Com isso, nós vamos colocar cartazes para divulgação, capacitação dos nossos profissionais, exatamente para que eles tenham essa percepção diferenciada de videoaulas e a mobilização, que eu conto com a mobilização do Ministério Público no trabalho dos aeroportos da nossa rede para os usuários. Então, em resumo, vamos dizer assim, consolidando tudo aquilo que a senhora falou, que amanhã nós vamos ter o dia do enfrentamento ao tráfico de drogas, nós tivemos aí, segundo o Ministério da Justiça, mais de quase 200 passageiros que saíram do país por conta do tráfico, sendo 18% de crianças e adolescentes, né? E segundo o Ministério Público também, do Trabalho, de 2014 até julho de 2020, foram mais de 1.500 denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores. Então, eu espero que hoje nós estamos firmando, e o doutor Alberto, seja fecundo, né? Possa prosperar, e que o nosso país, cada vez mais, possa dar guarita a essas pessoas que, de uma maneira ou de outra, sofrem grandes maus-tratos. Então, agradeço profundamente a oportunidade da nossa empresa estar junto com o Ministério Público do Trabalho. Para nós, reitero, é uma honra. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Brigadeiro, é uma satisfação tê-lo aqui na nossa casa, né, do Liberdade no Ar, que agora é de todos nós. E eu queria passar a palavra para o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Alberto Balazeiro, e já, desde logo, fazer um agradecimento público a todo o apoio que o doutor Alberto deu para que esse projeto se fizesse realidade, porque deu bastante trabalho e toda a retaguarda que o Ministério Público do Trabalho possui, foi mobilizada para que esse projeto virasse realidade. Então, muito obrigada, doutor Alberto Balazeiro. Sem você, nada disso seria possível. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar o Tenente Brigadeiro do Ar, Hélio Paes de Barros Júnior, o nosso presidente da Infraero. É uma satisfação participar desse evento, não só a assinatura, mas participar desse evento com a presença de Vossa Excelência. Cumprimentar a minha colega, Cristiane Balqueiro Lopes, pela iniciativa, juntamente com a Infraero e com a queridíssima colega André Godin. Na verdade, o mérito é todo da Infraero, o mérito é todo de vocês, por estruturarem um projeto tão belo como o projeto Liberdade no Ar, Brigadeiro. Eu tenho uma convicção de que hoje estamos juntos aqui, duas instituições construindo uma história de combate ao tráfico de pessoas, de combate ao trabalho escravo. Queria cumprimentar o doutor Josiel Brito, delegado de Polícia Federal, que nos seguirá com a exposição, a doutora Silvana Helena Vieira Borges, assessora especial, delegada da Polícia Federal, assessora especial da presidência da Infraero. Brigadeiro, da alegria que é para o Ministério Público do Trabalho celebrar esse acordo de cooperação técnica. O projeto Liberdade no Ar, ele consolida essas ações da Infraero e do Ministério Público do Trabalho de treinar, como o senhor colocou muito bem, o olhar da comunidade aeroportuária exatamente para o tráfico de pessoas, para o combate ao tráfico, ao trabalho escravo. O trabalho escravo, que é uma meta institucional, o combate às condições análogas à escravidão, é uma meta institucional da nossa instituição, do Ministério Público do Trabalho. Eu, particularmente, Brigadeiro, sou oriundo da atuação na matéria. Eu ingressei na carreira exatamente atuando nessa temática, é uma temática que eu tenho um olhar especial. Não tenho o histórico que a doutora Cristiane Balqueiro, que já teve a oportunidade de falar em Genebra, sobre a nossa atuação no combate ao tráfico de pessoas, mas eu já tive a oportunidade também
de atuar em operações e algumas ligações são impressionantes de fazer, brigadeiro. Uma é relacionada ao tráfico de pessoas com o trabalho escravo, outra é mais triste ainda, que é a ligação do trabalho infantil com o trabalho escravo e com o tráfico de pessoas. Toda vez que eu me lembro que quando se visualizava o trabalho escravo, tanto urbano, a primeira vez que eu estive identificando o trabalho urbano, trabalho escravo urbano, eu fiquei impressionado que a pergunta que eu fiz e que se fazia em fazenda, que era a idade em que você começou trabalhando, sempre foi na infância, e a resposta sempre foi por que meio você chegou àquele local, e sempre tinha algum meio de transporte, ou aéreo, ou rodoviário, que é um dos elementos clássicos da alienação que o trabalho escravo envolve, da alienação de informações, porque o trabalho em condições análogas à escravidão em 2020 é um instrumento de alienação de informações, e por essa razão eu quero dizer que o senhor coloca, a Vossa Excelência coloca a Infraero na vanguarda das informações, do combate ao trabalho escravo através das telas, através dos espaços da Infraero, dos treinamentos dessa mão de obra tão qualificada, que é a mão de obra aeroportuária, a mão de obra tão específica. E por essa razão, em nome do Ministério Público do Trabalho, eu externo a nossa gratidão, Cristiane, por esse trabalho da Infraero, por essa coisa do nosso grupo de trabalho interno também, seu e da colega Diana Gondim. E no 30 de julho, esse ano, nós teremos mais para festejar, né? Amanhã, né? O Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Nós teremos para festejar em nosso país, que em meio ao Covid, duas instituições do porte da Infraero e do Ministério Público do Trabalho se uniram para reconhecer a relevância desse tema e incorporar esse tema às suas metas aí de atuação pelo próximo período vindouro. Esse encontro, o que seria o ideal, que seria no meio presencial, brigadeiro, eu dizia a Andréa Gondim e a Cristiane antes do nosso encontro que a liberdade no ar nos proporcionou essa sequência de liberdade também nos webinários. Então, são 19 webinários. Ontem eu assisti mais um com a atriz Dira Paz e fiquei particularmente impressionado com a imensa repercussão que esse projeto do Ministério Público do Trabalho, da Infraero, tem conseguido alcançar em capilaridade e informações. Então, eu queria agradecer em nome da nossa instituição, na certeza de que essa parceria trará muitos bons frutos, como o senhor colocou ao final, de combate, minha amiga Cristiane Esbalqueiro, a uma prática tão antiga, mas tão triste, que é o tráfico de pessoas, e uma prática tão triste, que é o combate ao trabalho escravo. Muitíssimo obrigado. Infraero e Ministério Público, mais uma vez, caminhando juntos na solução, ou na busca da solução de um problema tão grave. Doutor Alberto, muito obrigada. Convido agora o doutor Alberto e o tenente brigadeiro Hélio Paz de Barros Júnior para fazer a assinatura solene do nosso termo de cooperação. E gostaria de acrescentar que é um momento que, ao contrário do que seria se fosse presencial, vai poder contar com centenas de testemunhas. Todos os que estão nos assistindo agora vão poder presenciar esse momento solene com muita alegria. Confirmada a assinatura por parte da Infraero, confirmada a assinatura por parte do Ministério Público do Trabalho. Doutor Alberto, brigadeiro Hélio Paz de Barros Júnior, muito obrigada pela presença. Nesse momento, nós vamos passar um vídeo institucional e eu agradeço vocês terem estado até aqui conosco. Convido-os para permanecer, porque depois dessa solenidade, para permanecer conosco no site da Asbrad, porque depois dessa solenidade, vamos prosseguir agora debatendo uma questão muito interessante.
como identificar situações suspeitas de tráfico de pessoas. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E quem vem agora nos dar uma saudação. Greetings to the Labor Prosecution Office in Brazil, and bravo on your efforts to develop a virtual campaign to educate on human trafficking. That includes Freedom in the Air, which is targeted specifically for airline and airport personnel. I'm Nancy Rivard. I'm president of Airline Ambassadors International. Our charity began by flight attendants helping vulnerable children. But when we learned about the issue and afterwards correctly identified trafficking on 4 different airlines, we became passionate about the cause and developed a training program to be given at airports around the world. We've already provided 120 trainings. The United Nations Office of Drugs and Crime developed the Blue Heart campaign as an inspiration for governments and civil society to take action. Airline Ambassadors is proud to be a Blue Heart partner along with the country of Brazil. We partnered with UNODC to provide a train the trainer for flight attendants from many airlines so they could learn our training and provide it in their home communities and abroad. We've also presented directly with UNODC in Bogota, Houston, Cartagena, and Tokyo. O episódio 19 sobre aeroportos. Estamos hoje brindados com a participação da doutora Silvana Helena Vieira Borges, que é atualmente assessora especial de segurança da presidência da Infraero, mas também é delegada de Polícia Federal e já foi diretora do Departamento de Imigrações da Secretaria Nacional de Justiça. Também estamos acompanhados do delegado Josiel Brito, que hoje é chefe de serviço de repressão ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes e já foi também chefe do serviço de repressão a trabalhos forçados da Polícia Federal. Esses dois experts no assunto do tráfico de pessoas vão nos dar algumas dicas sobre os aeroportos e o tráfico de pessoas. E eu passo perguntando... Todas as pessoas, nem tampouco fazer um passageiro perder o voo. Contudo, dito isso, ou seja, preservando o princípio de não provocar dano ao passageiro, de maneira paralela, no decorrer do embarque em um aeroporto, a pessoa pode sim observar várias coisas. E antes disso, até mesmo ter à mão o contato das autoridades que geralmente ficam abrigadas no aeroporto. Ter o contato da Polícia Federal, conversar lá no posto da polícia sobre o assunto tráfico de pessoas, trocar informações. Isso é muito positivo para a rede de combate a esse crime que vem crescendo assustadoramente no mundo e que exige uma repressão uniforme e conjugada de todos nós. Então, vamos lá. Vamos a um exemplo concreto. Certa feita, havia no embarque 12 crianças acompanhadas dos pais, devidamente autorizada pelos pais, né? Primeiro alerta. Quando você vê menor, você já liga um primeiro alerta e aí dá para ter mais cautela no embarque. Até por se tratar de menores, você tem que ver se eles estão devidamente autorizados e se está tudo correto. Nesse caso, superado isso, estavam com os pais, estavam autorizados. Mas os pais estavam enganados por um suposto olheiro de futebol. Foi aqui no aeroporto de Brasília. O tal olheiro arrebanhou 12 crianças em clubes locais da periferia de Brasília e aí prometeu, olha, eu vou
levar vocês para jogar e fazer teste no clube tal. Claro que não iria. Era um tráfico de pessoas, tráfico de crianças, que poderiam ser exploradas de maneiras mais nefastas e inimagináveis se não fosse a atuação de uma pessoa com olhar treinado que estava nas imediações. Ela observou aquele bando de crianças e todas carreadas por uma só pessoa, né? Você vê nessas situações que só uma pessoa fala, ela está com os documentos na mão, só ela tem a eloquência, fala bem, né? E todo mundo ali meio tímido, enganado por aquela esperança de um futuro melhor. Então, uma pessoa com olhar treinado viu essa situação e desconfiou. Hoje, no celular, você tem acesso ao Google, você tem acesso a uma série de ferramentas que você pode pesquisar. E essa pessoa achou o número do telefone para onde o olheiro dizia que iria levar as crianças. Achou o número do clube de futebol. E aí, ele teve a sabedoria de ligar para o clube e falar: vocês conhecem e está credenciado junto ao clube de futebol o olheiro fulano de tal? E o clube: nunca ouvi falar desse olheiro. Bingo! Ele evitou um destino muito ruim para 12 crianças. Cito um outro caso, o caso de uma menina menor de idade. Os pais autorizaram de novo. Veja só como eles são bons de iludir, né? Ela foi seduzida pelo quê? Carreira de modelo. As histórias são bem parecidas. E aí você já, orelha em pé, quando ouve promessas de lucros fáceis, carreira de modelo internacional do dia para a noite, jogador de futebol do dia para a noite. Sabe o que tem também? Promessa de virar astro do rock mundial, de K-pop, daquelas bandas da Coreia, certo? Tudo muito mirabolante, salários excelentes, né? Ninguém faz isso, ninguém começa de cima. Então, todos esse samba enredo, vocês têm que estar atentos, bem treinados, para identificar e auxiliar os policiais, mesmo sem ser investigadores. E o limite de vocês é que vocês não vão efetuar prisões, vocês apenas vão colher informações e repassar informações às autoridades competentes. Inclusive, pode ser a autoridade competente no caso, além dessas, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal no seu posto aeroportuário, pode ter um juiz, um juizado federal no aeroporto, às vezes tem até a Polícia Civil para outros crimes no aeroporto, enfim, você procura uma autoridade. Mas nesse caso dessa modelo, que foi seduzida, quais são os elementos também que são muito comuns? Ela não tinha dinheiro, praticamente. Isso foi percebido pela passageira que sentou ao lado dela. Nesse caso, ela não conseguiu evitar o embarque, porque ela estava devidamente autorizada pelos pais e na cabeça dela ia seguir carreira de modelo. Mas uma pessoa da tripulação percebeu que ela não falava inglês, estava falando pelo Google Translator, o Google Tradutor, tinha poucos dólares, alguém externo pagou a passagem dela, né? E ela não sabia ao certo o nome da empresa, dava informações desencontradas. Muito jovem, então a pessoa imediatamente percebeu que se tratava de um possível tráfico. E era. Ela estava sendo levada para a Índia e da Índia ia ser escravizada sexualmente na China. Mas nós conseguimos, graças à atuação da Polícia Federal, um contato com as autoridades na Índia. E como eles viram que foram identificados, o que eles fizeram? Com medo, pagaram a passagem de volta dela, né? Depois ela até ficou, a vítima ficou brava com a gente. Vocês atrapalharam a minha carreira de modelo internacional. Mas não se tratava disso, né? Nesse caso, foi justificado e foi por parte da polícia que as atitudes foram tomadas e certamente ela não iria ser uma top model. Espero que seja, que desenvolva, mas dentro de uma sequência lógica. Então, se você perceber na fila do aeroporto ou nas situações em que a pessoa está se preparando para sair do país, que tem só uma pessoa liderando, se só essa pessoa fala, as outras ficam quietas, se só ela está com a documentação,
E se você entrevista aquelas pessoas tímidas ali, elas, onde é que você está indo? Elas não têm muitas informações, já ligam o primeiro alerta. Você não precisa agir como detetive, você não precisa agir como acusador, mas tome algumas cautelas, acione a Polícia Federal para que ela possa fazer uma entrevista mais aprofundada, né? Então, dá uma pesquisada, dá uma conversada, um bate-papo leve, um bate-papo sem acusações, sem peso, mas procurando tirar daquela pessoa informações mais ajustadas. Viagens muito mirabolantes, com sonhos muito grandes, desconfie e alerte as autoridades. Basicamente, são essas as dicas. Não existe uma receita de bolo, mas a gente tenta orientar e tenta que vocês se capacitem no assunto. Inclusive, a Polícia Federal está disponibilizando um curso sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, que ele vai ser disponibilizado a partir de amanhã na Academia Nacional de Polícia, na plataforma da Academia Nacional de Polícia. É um curso à distância para toda e qualquer pessoa. E aí ela começa a treinar o olhar dela. Quanto mais treino, né? Os alemães têm um ditado, né? O trabalho faz o mestre. E quanto mais treino, né? Mais percepções e mais feeling a pessoa adquire. Nós temos, por exemplo, agentes federais no aeroporto de Guarulhos, nesse caso com drogas. Eles são muito perspicazes, né? Então, você também pode adquirir um olhar melhor, sem ser um profissional da área, mas pode adquirir. Esse é o recado. Muito obrigada, delegado Josiel. A sua informação que nos remete a desenvolver um olhar sensível. Na verdade, não existe receita de bolo, nós temos que estar atentos sempre e não baixar a guarda nunca, né? Eu gostaria de fazer uma pequena interrupção para agradecer a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo chat. A Infraero, a CAMI, Exército da Salvação, o IF do Ceará, a Casa Abrigo Reflorescer, da Asbrad, as irmãs Antônia e Nazaré, canossianas de Joinville, a Rede Um Grito pela Vida, a Seju, o CETEP e o Coetrai do Pará. E eu também queria agradecer a retransmissão dessa live por parte da Rádio Cultura, AM 930 de Curitiba, a mais livre de todas. Obrigada pela retransmissão e pelo apoio sempre. Prosseguindo, eu queria passar a palavra para a doutora Silvana Helena Vieira Borges, que tem uma extensa carreira de compromisso com as questões relacionadas com a migração e com o tráfico de pessoas, para que apresente sua visão sobre as potenciais e os riscos de enfrentarmos uma situação de tráfico nos aeroportos do Brasil e do mundo. Doutora Silvana, muito obrigada pela presença, a palavra é sua. Eu que agradeço. Boa noite, Cristiane, boa noite, doutor Josiel, todos os que estão acompanhando essa live, em especial a irmã Rosita, do NDH, que já me mandou um oi aqui, uma batalhadora pelos direitos humanos, notadamente dos refugiados no Brasil. É um prazer estar aqui hoje representando a Infraero, na assessoria especial da presidência, e é um momento realmente importante, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Ministério Público do Trabalho e a Infraero por terem assinado hoje esse acordo de cooperação técnica, com um objetivo, sem dúvida, que vai contribuir como mais uma ferramenta para o combate ao crime de tráfico de pessoas, para o trabalho escravo. Sem dúvida nenhuma, esse é um trabalho que a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho fazem há muito tempo. Eu tive a oportunidade, no início da minha carreira, de atuar na região norte do país, onde esse crime acontece com uma certa frequência. Na época, fazíamos operações conjuntas, Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho, com resultados muito positivos.
E o que eu acho importante destacar que ao longo desses anos, e eu estou falando lá do início da minha carreira, e nós tínhamos uma legislação, naquela época, que não facilitava o nosso trabalho, o trabalho da polícia, o trabalho de repressão, por conta da dificuldade da tipificação. E houve uma evolução normativa ao longo do tempo, e em 2016, com a Lei 13.344, nós passamos a ter uma tipificação específica para o crime de tráfico de pessoas. Sem dúvida nenhuma, esse marco normativo foi muito importante para a facilitação da execução do trabalho de repressão, né, do trabalho de prevenção também, né? Logo em seguida, em 2017, nós tivemos aí a nova Lei de Migrações, a 13.445, né, que trouxe aí a tipificação de um outro crime que também atenta contra os direitos humanos, que é o contrabando de pessoas. Então, nós temos legislações relativamente novas, mas que estão evoluindo para facilitar o trabalho não só de prevenção, mas de repressão a esse tipo de crime, que infelizmente acontece não só no Brasil, mas no mundo. O tráfico interno, o tráfico internacional, ele é uma realidade e as pessoas precisam, a sociedade precisa saber disso, porque existem crimes mais comuns, né, como, por exemplo, o furto, o roubo, que a sociedade tem, ela é vítima disso no dia a dia, então ela tem uma interação maior com esse tipo de crime e ela denuncia. Já o tráfico de pessoas é mais difícil de ser constatado, verificado, né? Então, as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, ela fica mais longe desse problema. E, por isso, acordos de cooperação técnica como esse, com o objetivo de preparar não só o olhar de quem trabalha nos aeroportos, mas também de quem frequenta os aeroportos e a sociedade de uma maneira em geral, é muito importante, porque a colaboração da sociedade na denúncia desse tipo de crime vai facilitar, sem dúvida, o trabalho de prevenção e o trabalho de repressão. Me lembro que, no passado, quando eu ainda era delegada da Polícia Civil e atuei na Delegacia de Defesa da Mulher, eu me lembro que, naquela época, os vizinhos não costumavam denunciar a violência contra a mulher. É aquele velho ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era essa a visão. E isso, com o tempo, foi mudando justamente por conta de trabalhos de conscientização dessa maneira, como o que a Infraero e o Ministério Público do Trabalho vão fazer agora. Você divulga que o fato existe, que é uma realidade, que é um crime, que precisa ser combatido, que a sociedade precisa ajudar a combater esse crime. É preciso aprender a detectar e denunciar. Como o doutor Josiel falou muito bem, citou exemplos clássicos de fatos dessa natureza em aeroportos, como eles se dão, como eles acontecem. Como o doutor Josiel falou, as pessoas que estão nos aeroportos precisam olhar para o lado, olhar para o outro e procurar, então, detectar esses sinais que o doutor Josiel falou. Como, por exemplo, é comum a pessoa que é vítima de tráfico ela não portar os seus documentos pessoais, o seu passaporte ou a sua identidade. Isso fica com a pessoa que a está acompanhando, aquela pessoa que está conduzindo. Então, geralmente, as vítimas elas são pessoas que se portam de forma retraída, não portam seus documentos, é aquela pessoa que está do lado, que apresenta o seu documento no guichê, que fala por ela. Se você for conversar com essa pessoa e perguntar para onde você está indo, qual é o seu endereço de destino, onde você vai trabalhar, muito provavelmente ela não vai saber dar este endereço, ela sequer sabe exatamente para onde ela está indo. Onde ela vai morar, onde ela vai trabalhar, onde fica a empresa, o local onde ela vai viver. Então, são estes os sinais mais comuns que a gente pode perceber
nessas situações de aeroportos. Eu ressalto aqui que a Infraero, inclusive, já tem uma tradição em atuar, em cooperar com esse tipo de trabalho. Hoje, atualmente, nós temos em vigência um acordo de cooperação semelhante com a Secretaria Nacional de Justiça, com um objeto bem semelhante. Então, a Infraero, a empresa está aberta para esse tipo de cooperação, de atuar com outras instituições em busca desses mecanismos, da aplicação desses mecanismos de prevenção para facilitar a repressão. De uma maneira geral, as pessoas vulneráveis, que são vítimas desse tipo de crime, acreditam muito em propostas de empregos, como o doutor Josiel falou, você vai se tornar um artista da noite para o dia, você vai trabalhar num clube de futebol e fazer uma grande carreira. As pessoas, ingenuamente, acreditam nesse tipo de fraude e embarcam nesse tipo de sonho e acabam se tornando vítimas desse crime tão hediondo. Trabalhos como esse, sem dúvida, doutora Cristiane, são importantíssimos, né, para, se não erradicarmos, mas, pelo menos, diminuirmos esse tipo de ocorrência. É importante que segmentos da sociedade civil e que os cidadãos, de uma maneira em geral, conheçam, saibam que isso ocorre e que eles podem, de alguma forma, colaborar com os órgãos públicos de segurança ou não, para prevenir e reprimir esse crime. Muito obrigada, doutora Silvana. A fala de vocês dois muito me sensibiliza, porque nós temos muitos pontos em comum, né, de atuação. Eu, do lado aqui do Ministério Público do Trabalho, já tive oportunidade, veja só, doutor Josiel, o senhor falou de tráfico de pessoas enganadas pelo motivo de jogar futebol. O Ministério Público do Trabalho tem uma ampla atuação no acompanhamento das condições de trabalho das categorias de base. E eu já tive a oportunidade de atuar num caso em que, vejam vocês, você falou de K-pop, cultura sul-coreana? Pois isso. Nós tivemos atletas, adolescentes que vieram da Coreia do Sul e vieram parar enganados no pequeno município de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba, sob a falsa promessa de se tornarem grandes atletas, viveram em uma situação de cativeiro, com documentos confiscados para supostamente serem guardados pelo seu treinador, e aqui eles fizeram um périplo, passando por várias localidades. Os pais achavam que eles estavam nos melhores centros de treinamento, porque eram enviadas fotos falsas da localidade em que eles estavam fazendo o seu trabalho. Então, vocês vejam, o tráfico desportivo, o tráfico de atletas, é uma coisa que até 10 anos atrás, pouco se ouvia falar. Na verdade, ele já existe há mais tempo, mas a sociedade está amadurecendo seu entendimento sobre o que configura o tráfico de pessoas, na verdade. E também eu queria refletir sobre uma fala da doutora Silvana, importantíssima. Tráfico de pessoas, redução à condição análoga de escravo, infelizmente não são tão claros para quem é vítima do crime, como é o crime de roubo ou furto. Se alguém é roubado à plena luz do dia, ninguém deixa de reconhecer. Fui roubado, pegaram minha carteira. Com violência ou sem violência, pegaram minha carteira e eu fui roubado. Nenhuma vítima chega na delegacia e fala assim, não é bem assim, é que eu ia viajar. E com relação ao tráfico de pessoas, como ele é muitas vezes motivado por um ardil, pelo engano, a vítima pode demorar muito tempo para entender que ela foi objeto desse crime hediondo, né? Então isso dificulta muito a apuração, inclusive no momento em que o tráfico ou o trabalho escravo está prestes a ocorrer, muitas vezes a vítima nega que ela esteja nessa situação, ela não quer acreditar contra todas as evidências, como a doutora Silvana muito bem nos expôs. Tendo isso em mente,
entendo e queria reforçar a importância dos projetos que visem a conscientização, como é o Liberdade no Ar, né? Porque muito melhor do que consertar uma situação do tráfico é evitar que ela ocorra, porque os danos psicológicos, físicos, mentais podem permanecer a sobre a nuvem que vai seguir essa família por muitos e muitos anos. Então, se a gente somar isso ao fato de que o aparato fiscalizatório do Estado brasileiro está no momento de grande dificuldade, pelo menos no que diz com a fiscalização trabalhista, que está muito fragilizada, se nós não conseguirmos reprimir a ocorrência desses ilícitos, aliás, prevenir a ocorrência desses ilícitos, reprimir será muito mais difícil. Eu gostaria de ouvir uma palavrinha dos senhores. Nós já estamos a ponto de encerrar a live. Hoje a live é um pouco mais curta por conta do momento de celebração que tivemos no início. Então, eu queria dar uma segunda e última rodada para que o Dr. Josiel nos faça alguns comentários adicionais, né, nessa linha de prevenção do tráfico de pessoas, e depois para a doutora Silvana, para que a gente possa encerrar essa live hoje no horário determinado. Dr. Josiel, por favor, com a palavra. Olha, a prevenção é importantíssima e a capacitação das pessoas para adquirirem um olhar mais sensível e mais habilitado a identificar as situações também, de igual maneira. E é também importante estar atento aos grupos de vulneráveis. Então, olhou menores de idade, olhou mulheres, que são as maiores vítimas, de acordo com as estatísticas. Olhou transexuais indo para o exterior. Claro que não é para ter uma discriminação, mas é para ter um olhar atento, pois são grupos vulneráveis e que merecem cuidados, merecem uma atenção. Basta você ir lá e acessar na Academia Nacional de Polícia, ANP Cidadã, sem acento, né? .pf.gov.br. Vou repetir. anpcidadã.pf.gov.br. Lá, a partir de amanhã, vai estar o curso. Você faz o cadastro, assim que você acessar lá, tem o cadastro, e aí você se inscreve no curso só amanhã, que vai estar disponível. Tá? Boa sorte. Tem certificado. Muito obrigada, doutor Josiel. Agora, para a sua fala final, doutora Silvana, eu gostaria de dizer, né, a propósito, que estamos tendo muito comentário aqui no chat, as pessoas interessadas, agradecendo o trabalho de vocês, né, e a atenção permanente para evitar que os direitos humanos sejam lesados nessa que é uma área que é tão sensível, né, que trabalha que mexe com a vulnerabilidade de todos nós. Doutora Silvana, por favor. É verdade. Bom, sem dúvida nenhuma, a partir de agora temos mais uma ferramenta importante para a empresa Infraero, importante para os empregados da Infraero, que, através dos cursos e dos treinamentos que serão ministrados pelo Ministério Público do Trabalho, poderão aguçar o seu olhar, assim como também vamos atingir o cidadão que passa pelos aeroportos, que também vai conhecer um pouco mais dessa espécie de crime e ser chamado a olhar para o outro de maneira um pouco mais curiosa. Às vezes, a curiosidade é fundamental, é importante nesse trabalho, como bem disse o doutor Josiel, você não precisa ser um investigador, você não precisa agir, às vezes, prontamente numa determinada situação, se não se sentir preparado para isso, mas o seu olhar mais aguçado vai detectar que ali está acontecendo, pelo menos há um indício desse crime, e você vai procurar, essa pessoa deve procurar as autoridades aeroportuárias, seja a polícia, seja a própria empresa aérea, às vezes, enfim,
ela vai poder chamar a atenção para uma situação que ela acha indevida, né? Então, essa é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, que vai contribuir muito para a prevenção desse crime, vai facilitar também, como consequência, a repressão a esse crime. É um trabalho contínuo, não tem fim, né? As pessoas vulneráveis vão continuar acreditando em promessas fraudulentas, isso sempre vai ocorrer ou pode ocorrer. Então, é importante também um trabalho de conscientização nesses grupos vulneráveis, né? O doutor Josiel citou aí alguns grupos vulneráveis. É importante também que esse trabalho de conscientização chegue a esses grupos, para que não se acredite em tantas promessas fraudulentas, né? Para que não se deixem levar por esses criminosos. Então, é importante também ter esse alcance, buscar conscientizar esses grupos vulneráveis para que eles se defendam. E o trabalho do Corpo de Segurança Pública, do Ministério Público do Trabalho, dessas instituições, cada vez mais tem que se aperfeiçoar para reprimir esse tipo de crime. Aqui na Infraero, a empresa tem essa preocupação, portanto, e por conta disso, tem em andamento um acordo de cooperação semelhante com a Secretaria Nacional de Justiça e agora firma esse acordo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, o propósito é colaborar com as instituições. E eu acredito que o resultado será, sem dúvida, positivo. Muito obrigada, doutora Silvana. E vamos chegando ao final da nossa 19ª live da websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. É com grande satisfação que chegamos nesse momento, né, celebrando o projeto Liberdade no Ar, que visa, né, como já falei no começo, mas gostaria de recapitular, visa possibilitar que tanto no ambiente de aeroportos, como também no ambiente de rodoviárias, seja possível facilitar às pessoas que transitam por ali informações sobre o tráfico de pessoas, mas não só as pessoas que transitam, né, por esses espaços, elas poderão ter acesso aos cards, a tirinhas, a material informativo, ou, por exemplo, nos telões da Infraero vão passar material informativo e de conscientização sobre o tráfico de pessoas. Mas não só isso, nós também pretendemos, no âmbito do projeto Liberdade no Ar, em parceria com o Infraero, fazer a capacitação do pessoal aeroportuário e aeroviário, para que estejam atentos às situações que possam refletir um risco à integridade das pessoas. Além disso, a websérie das 20 questões para entender o tráfico de pessoas, buscou juntar várias entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas que têm interesse na matéria, porque, infelizmente, pessoal, o tráfico de pessoas não acaba quando termina a viagem. Infelizmente, geralmente é ali que começa uma jornada terrível de exploração sexual, trabalho forçado, eventualmente até a remoção de órgãos, que são as tipificações previstas no protocolo do Palermo sobre o tráfico sobre as modalidades para as quais o tráfico de pessoas é realizado. Então, muito pessoal aqui do terceiro setor acompanhando a gente vai utilizar, sim, esse olhar atento e pode, infelizmente, depois que já aconteceu, mas felizmente antes que dure muito tempo, né, fazer cessar uma situação de violação de direitos humanos, como é o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui conosco, e eu queria fazer uma propaganda, porque amanhã, gente, é o último dia, permaneçam conosco, e nós vamos ter uma reflexão filosófica sobre o tráfico de pessoas, por nada mais, nada menos que a filósofa Lúcia Helena Galvão, do Nova Acrópole. Eu, particularmente, sou fã de Lúcia Helena Galvão, e acredito que essa reflexão final, uma filosofia sobre esse assunto tão delicado, vai nos coroar com um presente, né, que todos que nos preocupamos com essa questão, certamente adoraremos receber. Então, muito obrigada a todos que permaneceram conosco até agora.
continuem conosco e lembrando que a websérie 20 questões para prevenir e combater o tráfico de pessoas continua. Daqui, ela será transmitida às 9 horas no site do Ministério Público do Trabalho e online também, e no ar, na rádio AM 930, a Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Muito obrigada a todos pela presença, um abraço, muito obrigada a todos que se manifestaram no chat e até amanhã.